Fala galera, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre vetores. Então, para a gente entender melhor o que nós vamos estudar, vamos ver aqui uma pequena introdução sobre vetores, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que na física a gente tem dois tipos de grandeza, né? A grandeza pode ser escalar ou vetorial. Qual é a diferença? O que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial? Então, vamos lá. A grandeza escalar é uma grandeza que só precisa de uma informação para estar completa. Ou seja, ela só precisa do valor numérico com a sua respectiva unidade. Um exemplo, a massa de um corpo é de 2 kg. Toda a informação sobre a massa do corpo está ali, no 2, que é o valor numérico, e o quilogramas, que é a sua unidade, ok? Então, massa, temperatura, são grandezas escalares, ok? E a grandeza vetorial? Ao estudar vetores, a gente está começando a parte de cinemática vetorial, tá? Até o tópico anterior, a gente estava estudando a cinemática escalar. Então, a partir de agora, a gente começa a ver o vetor, a gente começa a ver grandezas vetoriais. Então, o que seria essa grandeza vetorial? Se a grandeza escalar precisa de apenas uma informação para ela estar completa, a grandeza vetorial ela precisa de 3 informações: módulo, direção e sentido. Tá? Então vamos lá. Por exemplo, imagina uma via com 2 sentidos, tá? Uma via na horizontal podendo ir para a direita ou para a esquerda. Se eu falo que um carro está a 60 km por hora, eu estou informando o módulo 60 km por hora, tá? Se a via é horizontal, eu sei que a direção é horizontal, beleza? Agora qual o sentido? Está indo para a esquerda? Está indo para a direita? Isso eu não sei. Só com a informação de V igual a 60 km por hora, beleza? Então, para a informação estar completa, eu preciso das 3 informações. Módulo, né? 60 km por hora. Direção, horizontal. Sentido, está indo para a direita? Está indo para a esquerda, ok? Deu para entender isso? Então, a grandeza vetorial precisa de 3 informações. Módulo, direção e sentido, tá? Para representar essa grandeza vetorial, eu vou utilizar um vetor, tá? Então, repara, velocidade é uma grandeza o quê? Vetorial. Mas a gente estava estudando a velocidade na cinemática escalar. Sim, mas a gente fazia uma consideração, utilizava sinais. O positivo é porque o S está aumentando, a posição está aumentando. Se a velocidade é negativa, quer dizer que a posição está diminuindo. Era um artifício que eu utilizava para indicar o sentido dentro de uma direção, ok? Beleza? Então, a velocidade, a aceleração, a força são grandezas vetoriais. Essas grandezas vetoriais são representadas por um vetor, ok? Ele está de cor diferente justamente para destacar o vetor, que é o objeto do nosso estudo, tá? E a sua representação gráfica. A gente vai representar graficamente esse vetor, tá? Tenho que representar essas 3 informações no meu vetor. Primeiro, um módulo. Isso daqui é o meu vetor, tá? Então, esse daqui é o meu vetor, ok? Repara, o módulo ele está associado ao tamanho. Se eu chego aqui do lado e faço um outro vetor, tá? Um vetor B, eu sei que o módulo do vetor A é maior que o módulo do vetor B. Por quê? Porque o A tem um comprimento, né? O meu vetor A tem um comprimento maior. Beleza? Então, o módulo está associado com o tamanho do vetor. A direção é a direção da minha reta, beleza? E o sentido? Dentro dessa direção tem 2 sentidos possíveis. Quem vai indicar o sentido é a setinha, ok? Por exemplo, aqui o B está para cima, né? Mas eu poderia colocar ele, por exemplo, aqui para baixo. Ok? Então, a setinha é que indica o meu sentido,
tá? E um detalhe que o aluno sempre pergunta, ele sempre tem dúvida, o vetor é esse cara aqui, é esse cara aqui. Ah, mas e essa setinha acima do A, acima do B? É só para indicar que a grandeza A é uma grandeza vetorial, para indicar que a grandeza B é uma grandeza vetorial, ok? Beleza? Então não confunda, de vez em quando aparece um vetor assim, tá? Para sua direita, tá? E aqui tá, olha lá, o vetorzinho. Agora, eu posso ter também um vetor C para sua esquerda, mas essa setinha continua para a direita, porque ela só está representando que a grandeza C é uma grandeza vetorial, ok? Deu para entender isso? E o que a gente vai estudar dentro dos vetores? O que importa bastante para a gente? As operações. Então, a gente vai estudar as operações vetoriais. Então, soma, subtração e vamos falar um pouco sobre multiplicação, tá? E a decomposição do vetor, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos estudar, então, agora as operações envolvendo vetores. Vamos, então, falar sobre as operações, começando com a soma. Então, tem dois vetores, meu vetor A, aqui na horizontal da sua esquerda para a sua direita, e eu tenho um vetor B, ok? E eu quero o vetor soma, ou seja, o vetor soma vai ser igual ao vetor A mais o vetor B, ok? Então, vamos entender que a gente vai ter uma soma vetorial, beleza? Então, vamos lá. Primeiro detalhe, né? Muitas vezes, mais à frente no conteúdo, quando a gente chegar em forças, em leis de Newton, a gente vai chamar, né, esse meu vetor soma, minha soma vetorial, vou chamar aqui de meu vetor resultante, tá? Vou estar somando os vetores e vou ter um vetor resultante, beleza? Mas vamos aqui. Vetor soma, então, meu vetor S vai ser igual ao vetor A mais o vetor B. Primeira coisa que eu tenho que saber é saber representar os vetores. Então, eu vou achar primeiro a parte gráfica, tá, desse meu vetor soma. Depois, eu vou calcular ele, beleza? Então, vamos começar pela parte gráfica. Eu tenho dois métodos diferentes. A regra do polígono e a regra do paralelogramo. Vamos ver aqui a regra do polígono. O que eu faço na regra do polígono? Desenho o primeiro vetor, meu vetor A, e no final desse vetor A, eu desenho o segundo vetor, o vetor B. Então, desenhei o A, no final do A, eu vou desenhar o início do B, e aí eu vou desenhar um B, beleza? E quem é o meu vetor soma? O meu vetor soma meu vetor S vai do início do primeiro, ou seja, aqui, no caso, o início do A, até o final do segundo, que nesse caso é o vetor B. Então, esse camarada aqui, em preto, é o meu vetor S, ok? Então, recapitulando, vetor A, primeiro, no final do primeiro, eu começo a desenhar o segundo, e aí, o meu vetor S vai do início do primeiro ao final do segundo, ok? A outra regra, você vai obter o mesmo resultado. É que dependendo do problema, da situação, é mais fácil você fazer por essa ou pela de baixo, ok? Então vamos lá, vamos para essa segunda regra, segundo método que eu posso, né, utilizar para representar graficamente o meu vetor S. Se aqui eu desenhava o primeiro e colocava o final, no final do primeiro e início do segundo, aqui eu vou fazer coincidir o início dos dois. Então, aqui é o início do A, mas também vai ser o início do B. Então, eu junto o A com o B aqui nesse ponto. Então, aqui eu tenho o início do A e o início do B. Beleza? Tranquilo quanto a isso? E agora, o que eu faço, né? Então, aqui é o início do A, o início do B. Vou chegar no final do A e vou fazer o quê? Vou colocar uma linha tracejada paralela ao vetor B, ok? Beleza? Então, lembrando, esse camarada aqui é o meu vetor A.
tá? E esse aqui é o meu vetor B. Então, no final do A, eu vou traçar uma linha aqui, né, esse tracejado, paralelo ao vetor B, beleza? A mesma coisa, no final do B, eu vou fazer um tracejado paralelo ao vetor A. Aí, repara, os dois não começam aqui? Esse tracejado, ele vai se encontrar num outro ponto. Aqui, ó. Nesse ponto, eu tenho encontro desse tracejado com esse tracejado. O que esse ponto significa para a gente? Significa o final do vetor S. Ou seja, o meu vetor S vai do início do vetor A e vetor B, que é igual para os dois, beleza? Fiz coincidir esses inícios, ok? Vai até esse encontro. Então, esse cara aqui em preto, mais uma vez, é o meu vetor S. Repara, graficamente, esse e esse resultado vai ser o mesmo, ok? Então, dependendo do problema, né, você pode usar o método que mais lhe convém, que mais é usual naquela questão, beleza? Então, vamos, agora que eu sei como eu represento graficamente o meu vetor S, vamos ver como é que a gente calcula, como é que a gente consegue calcular quanto vale esse vetor, qual o módulo desse vetor, né? Então, coloquei 3 exemplos, que seriam 3 casos particulares, tá? Primeiro caso, o vetor A e o vetor B, eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Nesse exemplo que eu dei, eu coloquei os dois vetores na horizontal, então direção horizontal, e os dois vetores estão da sua esquerda para a sua direita. Então, o sentido é o mesmo, tá? Quando eu vou somar os dois, desenho o primeiro, no final do primeiro, eu desenho o segundo. Então, meu vetor S vai do início do A ao final do B, ok? Se o A tem 7U, o que é U? Primeiro detalhe, U é uma unidade qualquer, tá? Como essa parte de vetores serve para a parte de velocidade, aceleração, principalmente a parte de forças, tá? Se eu estiver trabalhando com força, o meu U vai ser a unidade de força, Newton. Se eu estiver trabalhando com velocidade, o meu U vai ser metro por segundo, tá? Então, como aqui a gente está tratando um caso geral, eu vou chamar de U, de uma unidade qualquer, beleza? Então, aqui, se o A tem 7 unidades, o módulo do A é igual a 7 unidades, e o módulo do B é igual a 5 unidades, repara, eu não desenho o A. No final do A eu não botei o B. Eles não têm o mesmo sentido? Então, se eu quero o vetor S, eu quero um módulo dele, eu vou somar o módulo do A mais o módulo do B. 7 mais 5, 12 unidades, tá? Vamos para o segundo caso. Segundo caso, o A é o mesmo. Continua horizontal para a sua direita, beleza? 7 unidades. Agora o B eu inverti, eu coloquei para a esquerda. 5 unidades. Outro detalhe, por que aqui não entra menos 5 unidades? Porque é módulo, ok? Beleza? O menos vai aparecer na equação. Como assim? Desenhei o A. No final do A, eu desenho o B. Repara, o B não está voltando, não é como se ele estivesse comendo uma parte do A. Então, quando eu for desenhar o S, ó, o S vai do início do primeiro, que é o A, até o final do segundo, que é B. Então, esse é só esse pedacinho aqui. Então, o A tinha tudo isso e o B tirou uma parte, ok? Como é que isso vai refletir no cálculo? Eu vou fazer S igual a 7 menos 5. Então, meu módulo do vetor S agora tem 2 unidades, ok? Beleza? Então, repara, o meu primeiro exemplo, eu tinha mesma direção, mesmo sentido. Segundo exemplo, mesma direção, sentidos opostos. Terceiro exemplo, vou ter direções diferentes, mas não direções diferentes de qualquer modo, né? Vou colocar direções perpendiculares, ou seja, o meu vetor A está na horizontal, o meu vetor B na vertical, ok? Então, vamos lá. Para esse problema, vamos supor que o A tem 8 unidades e o B tem 6 unidades. Aqui, eu desenhei por esse primeiro método aqui, tá? Desenho o primeiro o A, no final do A eu coloquei o B, ok? Então, repara,
O S vai do início do primeiro ao final do segundo. Se você olhar, eu desenhei justamente em triângulo o quê? Retângulo. Onde o S, que é quem eu quero, é a hipotenusa. O A e o B são os catetos. Então, se eu quero descobrir o módulo dele, o tamanho dele, é só fazer S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Nesse exemplo, substituir o A no lugar do 8, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Tem lá 64 mais 36, S é igual a... S ao quadrado é igual a 100, então S é igual a raiz de 100, que dá 10 unidades, ok? Beleza? Tranquilo quanto a isso? Então, aqui eu tinha a mesma direção, sentidos também iguais. Aqui eu tinha a mesma direção, sentidos opostos. Aqui eu tenho direções perpendiculares, tá? Ah, mas se as direções não forem iguais e também não é perpendicular, como é que eu faço? Vamos olhar para esse exemplo aqui, né? Que eu desenhei da regra do paralelogramo. Primeiro detalhe é que eu vou colocar mais um dado, mais uma grandeza aí. Que grandeza é essa? É o θ. Quem é o θ? O θ é o ângulo entre os dois vetores, entre o meu vetor A e o meu vetor B, beleza? Repara, se eu pego o B e jogo para cá, eu fecho um triângulo, né? Se eu pego o B, que está ali, e jogo ele para cá, eu fecho um triângulo, ok? A, B, S. Como é que eu consigo calcular esse S? Por uma equação que vocês já viram na matemática. Que equação é essa? Quem seria esse cara? S ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, beleza? Mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo θ. Ok? Tranquilo? Ah, na matemática o sinal não era esse sinal positivo aqui. Por quê? Porque na matemática, se você quer calcular o S, você utiliza o ângulo contrário a ele. Então, você trabalharia com esse ângulo, tá? Na física, esse ângulo não tem sentido. O ângulo que traz sentido físico para a gente é o ângulo entre os vetores na situação em que os dois estão com as origens iguais. Então, juntos os dois, o mesmo início aqui, e o ângulo entre eles traz um significado físico, que é o ângulo entre os vetores, ok? Então, por isso que a gente utiliza esse ângulo. O preço que a gente tem a pagar por isso é que aqui aparece o sinal mais, ok? Tranquilo? Então, esses são os casos, os 3 casos particulares, né, que eu utilizei ali nos meus exemplos, e esse caso geral aqui, ok? Pessoal, então agora a gente acaba a parte de soma vetorial e vamos trabalhar agora a subtração e a multiplicação, ok? Só um detalhe antes de encerrar essa parte, preste atenção, a minha soma vetorial não necessariamente é uma soma algébrica, ela pode cair numa soma, numa subtração, em Pitágoras ou nessa outra situação, beleza? Continuando aí com as operações, vamos falar da subtração. Então aqui eu tenho um vetor A na horizontal da sua esquerda para a sua direita, beleza? E aqui eu tenho o vetor B, que tem a direção da reta, o sentido indicado pela seta, e tem um módulo que tem a ver com o comprimento desse meu vetor. Ok? Então, eu tenho um outro vetor que tem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, tem a mesma direção, tá? Então, é uma reta paralela, beleza? E sentido oposto. Então, a diferença do vetor B para esse outro vetor é apenas o sentido, beleza? Quando eu tenho isso, eu posso falar que esse vetor é o vetor menos B. A diferença entre o vetor B e o vetor menos B
é apenas o sentido, ok? Então, vem aqui. Você tem aqui a diferença, né? A subtração, vetor D é o vetor A menos o vetor B. Eu posso dizer que o vetor D é igual a A mais... Então, vou somar com o vetor menos B. Então, saí de uma subtração e vim para uma soma, só que agora usando o vetor oposto, o vetor menos B, ok? Entenderam? Aí eu transformei numa soma, posso usar tudo que eu falei na parte anterior da aula, tá? Tanto a forma para representar graficamente, assim como os cálculos, ok? Multiplicação, tá? Multiplicação diferente da soma e da subtração, que eu utilizava dois vetores e fazia a soma de dois vetores, né? A multiplicação aqui a gente vai trabalhar apenas com a multiplicação de um número real por um vetor, tá? Então, pra gente, a nível de ensino médio, né, o que a gente vai ver aí na física, a parte de força resultante, que a gente vai trabalhar bastante com vetores, o que importa para a gente é essa multiplicação de um número real com um vetor. Então, por exemplo, eu tenho o meu vetor A e agora eu tenho um vetor M que é 3 vezes o vetor A. Basicamente, eu desenho o meu vetor A, no final dele eu boto outro vetor A, no final dele eu boto outro vetor A. E o vetor M vai do início do primeiro ao final do último, que nesse caso é o terceiro. Então, por exemplo, se o vetor A tiver um módulo de 5 unidades, o vetor M vai ter 3 vezes 5, 15 unidades, ok? Beleza? Então, de multiplicação é só isso, tá? Então, com isso, a gente encerra a parte de operações, ok? Porque o que a gente trabalha mais é a soma que é o mais importante, o restante, tá? A gente vai trabalhar de uma forma que eu possa até levar para a parte de soma de vetores, ok? E um outro tópico bem importante na parte de vetores, para a gente concluir essa aula, é a parte de decomposição. Então, repara, antes, naquele terceiro caso que eu falei, né, no terceiro exemplo, eu tinha um vetor na horizontal, um vetor na vertical, e ao somar os dois, né, usava Pitágoras para descobrir, por exemplo, o módulo, eu caía num triângulo lá, retângulo, ok? Aqui, a gente vai fazer o processo inverso. Eu tenho o vetor A, então o vetor A vai ser dado, por exemplo, o módulo dele, ok? E o outro dado é o ângulo. Que ângulo? Esse ângulo θ aqui entre o vetor A e o eixo horizontal. No meu caso aqui, o eixo X. Tudo bem? Com essas duas informações, eu consigo descobrir as componentes desse vetor A, ou seja, o meu AX e o meu AY. Então, vamos lá. Quem é o meu AX? Eu vou pegar aqui esse ponto, que é onde termina o vetor, vou fazer uma linha tracejada paralela ao eixo Y até o eixo X, ok? Não está tocando nesse ponto? Então, a minha componente X vai dar origem até esse ponto. Então, tudo isso daqui é o meu vetor AX, ok? Vou fazer a mesma coisa para o meu eixo vertical aqui. Então, vou traçar uma linha, né? Fazer um tracejado até o eixo Y. Esse tracejado tem que ser paralelo ao eixo X. Parou aqui. Então, esse cara aqui é meu AY. Ou seja, esse meu vetor A ele tem uma componente AX e uma componente AY, ok? É como se fosse, você não estava acostumado a trabalhar na matemática com o eixo cartesiano? Então, esse ponto aqui, por exemplo, ele não tem uma coordenada X e uma coordenada Y? Essas coordenadas, né, vão representar um módulo do meu vetor. Tudo bem? Então, é só dar um sentido físico ao que eu tinha lá na matemática, porque agora essa minha coordenada está representando o módulo dessas minhas componentes. Beleza? E como é que eu calculo esse cara sabendo o A, né, sabendo esse comprimento e sabendo o ângulo? Repara, se eu pegar o AY e jogar para cá, eu fecho um triângulo, assim como está nesse triângulo menor aqui, onde eu tenho AX embaixo, AY aqui para cima e o A. O A, ele é quem? Minha hipotenusa. AX e AY, os catetos. Beleza? Isso é um triângulo retângulo. Então, vem cá, eu posso fazer o quê? Isso aí, uma relação trigonométrica. Então,
então, seno desse ângulo θ, que é esse ângulo aqui. Seno, cateto o quê? Oposto. Então, AY dividido por A. AY dividido por A. O A está dividindo, joga para o outro lado multiplicando. AY é A vezes seno θ. Ok? Embaixo, cosseno do ângulo θ. Cosseno vai ser AX sobre A. AX sobre A. O A está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então, AX é A cosseno θ. Aplicando isso daqui, eu consigo descobrir quanto vale cada componente, né? AX e a componente AY do meu vetor, beleza? Uma forma de você não esquecer, o ângulo θ não está colado com o eixo X, colado cosseno. O AY não está separado, né? O eixo Y não está separado do θ, separado seno. Então, aqui eu tenho AX, vai ser A cosseno θ, AY A seno θ. Ok? Com isso a gente encerra a aula. Bom estudo aí, gente!